Vamos voltar para o nosso culto? Então está aqui, marcado para milagres. E hoje coloquei como tema atitudes que transformam. Falar atitudes que transformam. Olha, nós aprendemos com a vida, já ministramos sobre isso, sobre esse assunto, não exatamente essa palavra, mas sobre esse assunto. Outros pastores também ministraram. E nós aprendemos que as palavras, elas podem direcionar, mas são as atitudes que vão nos levar à transformação. Nós precisamos aprender a ouvir, mas além de ouvir, nós precisamos aprender a colocar as coisas em prática. Ou seja, não adianta nada eu ir para a faculdade e aprender lá todos os anos, sair de lá com um DR na frente, ou qualquer outro cargo lá, e de repente eu não exercer, eu não executar, eu não colocar em prática. No Rio de Janeiro caiu uns prédios aí esses dias, não foi? Quem foi o engenheiro que fez aquilo? Com certeza ele não colocou em prática o que ele aprendeu. Sim ou não? Porque a segurança é básica para quem constrói. E para o engenheiro que desenha, ou que faz lá o que tem que ser feito, ele não pode deixar brecha. Se é para colocar uma polegada, ele coloca 1,25 polegadas, que é para falar o quê? Garante. Então aí nós começamos a perceber que nós temos que pegar as palavras, mas colocar em prática. Se nós não tivermos atitudes, nós vamos ter grandes dificuldades. Nós somos livres para escolher como vamos realizar. Independente do que nós ouvemos, nós escolhemos, né? Está escrito lá, não entre nessa rua, contramão, tem aquela seta cortada lá. A pessoa entra, ele diz que é para economizar tempo, e de repente ele dá de cara com um caminhão, com alguma coisa, ou até mesmo com um policial, e ganha uma multa de presente. E aí depois ele vai falar o quê? Vocês pensam que é brincadeira isso? Fez eu lembrar que agora, um dia, um feriado, na outra igreja nós estávamos lá, juntou os obreiros para fazer uma obra, um trabalho, e aí nós combinamos a um horário. E aí de repente, um obreiro, não está mais conosco, mas estava na época, um obreiro vem na Robert Kennedy na contramão e entra um pedaço, porque tinha aquele pedaço, vamos dizer assim, entre a igreja e a esquina, onde tem o posto de gasolina ali, tinha um pedaço contramão. Ele entrou pela contramão, só que ele entrou tão rápido que ele não viu que tinha um caminhão parado, atrás estava uma viatura do trânsito. E ele entrou e o cara desceu da caminhonete olhando e foi assim, sabe aquele tigre quando vai pegar? Foi olhando assim, e aí quando ele chegou, ele entrou no portão da igreja com o carro, e aí o homem do trânsito foi atrás e aplicou nele 2 ou 3 multas. Contramão, velocidade, e tudo que tinha direito ele aproveitou e aplicou. Aí a pessoa falou assim, que Deus é esse, que eu venho trabalhar para Ele e Ele deixa com que eu seja multado? Eu não quero mais saber de igreja. Nós tivemos que conversar com ele, os pastores, o pastor Fábio lembra disso, conversar, porque ele começou a culpar a Deus, porque ele entrou na contramão, porque ele não enxergou o guarda, precisava de óculos, não enxergou o guarda, e acabou sendo multado. E Deus era culpado, ele queria colocar a culpa, que ele foi para fazer uma grande obra. Peraí, não é isso que Deus explica, não é isso que Deus faz, ou seja, as nossas escolhas trazem as consequências. E nós precisamos entender que aquilo que nós aprendemos, ouvimos, vemos e etc, está na nossa mão realizar ou não. Então você é aquela pessoa que vai ter as atitudes corretas ou incorretas. Você é aquele que vai aproveitar daquilo que aprende para ser um grande homem de Deus, talvez para ter uma autoridade espiritual tremenda, para curar, libertar, restaurar, transformar, para fazer coisas fantásticas ou não. Então nós precisamos reavaliar. Olha, a escolha é tão forte e é tão pessoal, que Jesus teve quantos discípulos? E daqueles 12, teve um que traiu ele. Será que Jesus não teve tempo de conversar com esse um? Só ensinou os 11? Então, a chance de viver as promessas e milagres de Deus é de todos nós. Mas por que muda? Muda as pessoas, muda a liberdade de escolha, muda a vontade que você tem de seguir ou não. Nós temos, vamos dizer assim, ouvido, né, o que Deus tem nos falado. Será que nós
temos valorizado em nossas vidas as palavras que nós temos recebido? Será que quando a gente pega a Bíblia, a gente lê, a gente olha para aquilo que está escrito lá, né, como mandamento, o que Deus está querendo nos ensinar, as propostas dele para o tempo e também as bênçãos para o futuro, Apocalipse, vida eterna, a gente entende o que ele está querendo dizer, ou a gente acredita que aquilo é apenas um terrorismo para a gente não fazer coisas erradas? Porque tem muita gente que pensa assim: nossa, quer dizer que se eu pecar eu vou para o inferno? Então eu não posso, não vou para o inferno. Parece aquele pessoal que tem a vontade de roubar, mas não rouba porque está a polícia ali atrás. Se a polícia sair dali de trás, ele rouba. Ninguém está vendo? Pega. Não, não. Isso é caráter, isso é posicionamento, não porque alguém está vendo. É uma coisa assim interessante, que em muitos lugares a gente faz isso. O pessoal esqueceu um celular, o celular some. A pessoa virou de costas, deu uma volta ali e voltou, não está mais celular. Aí ele volta, cadê o celular? Já sei, vou ligar para o celular, porque quem pegar ele vai atender e eu vou poder dizer que é meu. Já desligaram o celular. E aí? Aí você vê que aquela conduta não é uma conduta oportunista, assim, ó, sobrou, ficou, ninguém voltou para buscar, ficou comigo, não apareceu o dono, eu estou aqui, mas faz 20 dias não apareceu ninguém, mas eu queria devolver, mas não tem para quem. Não, não, a pessoa já desliga o celular. Nós precisamos entender que nós vamos ouvir a voz de Deus através dos profetas, através de pastores, através de irmãos, através da Bíblia, através de louvores. E essa palavra tem que entrar em nós ao ponto de curar o nosso caráter. A Bíblia diz que a natureza do homem é má. A natureza, porque ele está na terra. Mas não é isso que Deus criou. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então ele não criou o homem para roubar. Ele não criou o homem para fazer coisas más. Ele criou o homem para viver bem e viver com ele. E eu preciso abrir o meu coração. Quando andamos sozinhos, quando nós não estamos com os líderes, como é que nós andamos? Às vezes a gente está perto de alguém que vai nos coordenar, a gente tem receio, faz tudo certinho. Parece funcionário em empresa. Quando o chefe está do lado, ele está produzindo. O chefe sai de perto, ele foi pago para quê? Para produzir. Ele foi contratado para gerar aquele trabalho. Precisa do chefe? Se o chefe não vier trabalhar, se o chefe veio trabalhar, se o chefe está dormindo, se ele não existe mais, eu continuo fazendo aquilo que me foi proposto. Por quê? Porque eu fui contratado para isso. A mesma coisa tem que acontecer com a palavra de Deus. Eu não sou diferente se eu estiver aqui ou estiver no Japão. Eu não sou diferente se eu estiver sozinho na minha casa, na frente da internet, no meu WhatsApp. Eu não sou diferente, eu tenho uma posição. Eu sei, eu tenho uma condição. Os meus comportamentos, as minhas atitudes, elas não estão relacionadas às pessoas. Ela está relacionada naquilo que eu vivo em Deus. Está dando para entender? Porque eu estou vendo o pessoal ficar tão sério que eu já estou ficando com medo. Vai mexer no vespeiro, né? Quando nós recebemos essa orientação, nós precisamos lutar para ter a manifestação das atitudes, porque isso vai me fortalecer na presença de Deus, vai me ajudar. O milagre está ligado ao ensinamento vindo de Deus. Se eu quero viver a bênção de Deus, então eu preciso entrar na dimensão de Deus. E aí as minhas atitudes não podem querer ser iguais à do mundo. Eu preciso que elas sejam ensinadas por Deus, aquela que o Senhor deixou, aquela que Ele falou, aquela que Ele colocou. Mas aí eu vou perder a chance de ter um celular quando está do meu lado. Aí eu vou perder a chance de sair com uma mulher que não é a minha. Aí eu vou perder... Não, irmão, isso daí tudo está errado. Se não é meu, eu não pego. Se de repente eu sou casado, eu respeito. Não porque minha mulher está do lado, mas porque eu fiz um pacto com aquela pessoa. Eu cheguei na frente de um pastor, na frente de alguém, e declarei, até que a morte nos separe. Então eu vou matar ela primeiro? Não. Eu vou entender que é bênção para a minha vida. Que se Deus colocou aquela pessoa comigo, é porque juntos nós vamos compartilhar grandes coisas, vamos alcançar grandes objetivos e vamos ser muito abençoados. Onde houver dois ou mais, ali eu
Você veja, o casamento já estabelece a presença de Deus, porque já são dois. Então aí nós vamos começar a entender por que é que Deus gosta de trabalhar nessas coisas. Se o milagre está ligado ao ensinamento vindo de Deus, eu tenho que estar preparado para viver esse milagre. Aqui no livro de 2 Samuel, dá para entender isso melhor. Deixa eu abrir aqui a leitura, né? 2 Samuel, capítulo 23, versículo 1. Olha o que fala. Estas são as últimas palavras de Davi. Você lembra de Davi? As últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé. Palavras do homem que foi exaltado, do ungido pelo Deus de Jacó, do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio, sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou, a rocha de Israel me disse, quem governa o povo com justiça, quem o governa com o temor de Deus, é como a luz da manhã ao nascer do sol, numa manhã sem nuvens, é como a claridade depois da chuva, que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus, Ele fez uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os aspectos, certamente fará prosperar em tudo, e concede-me tudo quanto desejo. Mas os perversos serão lançados fora como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los, usa uma ferramenta, ou um cabo de madeira de lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais, numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Auita, Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. E o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. E o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição do meio da plantação, defendeu-a, derrotou os filisteus e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Você olha aí e vê 3 homens que eram 3 valentes de Davi. Esses 3 valentes aqui, você percebe o comportamento deles, né? Aqui a Bíblia fala que havia uma plantação de lentilhas, falando de Samá. E nessa plantação de lentilhas, não era, vamos dizer assim, qualquer coisa. Parecia ser qualquer coisa, mas era o alimento deles. Era o alimento, era o ganho na venda, era um produto que você não faz de qualquer maneira. Ou seja, quem plantou, antes de plantar, ele fez o quê? Arou a terra. Depois ele teve que tirar, se tivesse algum toco, ele teve que tirar. Depois ele colocou a semente. Depois ele regou, ele protegeu para que nenhum predador comesse ali ou a semente, ou até mesmo os ramos. E depois disso, quando já estava na hora da colheita, aparecem os filisteus para roubarem. Quando a gente olha para isso, nós vemos que era algo importante para eles. Era alimento, se vendido era dinheiro para comprar outras coisas, mas fora isso, era o suor do trabalho deles. E muitas vezes a gente não percebe, mas essa plantação de lentilhas tinha uma profundidade maior para falar. Vamos dizer assim, trazendo aos dias de hoje, vamos dizer que seriam sonhos, seriam as necessidades da sua família, dos seus filhos, seu trabalho, o seu projeto de vida. É como se você tivesse tudo isso, você tem aí os seus projetos, suas coisas, e de repente aparece o inimigo e quer roubar, quer tirar de você. Aí você começa a perceber que tudo aquilo que você lutou tantos anos, vai vir uma enfermidade,
vai vir as drogas lá na família, vai vir de repente o desemprego, vai vir um próprio ladrão, vai vir alguma coisa e vai tirar aquilo que era seu, o seu campo de lentilhas, aquilo que você levou um tempo para conseguir, para firmar, para estabelecer. Porque ele fala que depois dele, esse Samar, né, ele estava lá perto da plantação de lentilha e o exército de Israel fugiu dos filisteus. Espera aí, o exército é para fazer o quê? Para proteger. O exército foi feito para guerrear. A função dele, as atitudes dele jamais poderiam ser de abandonar aquilo que era importante e fugir por causa do inimigo. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida. As nossas atitudes não são de abandonar os projetos de Deus para a nossa vida. Não são de aceitar que o inimigo venha a tirar a nossa paz, a tirar aquilo que Deus já colocou como um projeto de vida. Porque se ele já tinha colocado a semente, se já tinha frutificado, quer dizer que todo aquele trabalho já existia, agora era o tempo da colheita. Se você tem promessas de Deus, lutou, está na igreja, está vivendo, está acompanhando, e de repente o inimigo vem e começa a trazer situações de tristeza, de angústia, de opressão, ou enfermidade, ou qualquer outra coisa, não é tempo de você ir embora, é tempo de você lutar, é tempo de você ir para cima, é tempo de você assumir uma posição. Aquele lá era o exército, e o exército de Israel. Israel era chamado povo de Deus. Então aquele exército deveria pertencer a quem? A Deus. Como exército de Deus, se tivesse atitudes, vamos dizer assim, responsáveis ou íntimas com Deus, jamais seriam derrotados. Porque você viu aqui, cada um deles, em cada situação, como Deus respondeu. E respondeu por quê? Porque eles faziam parte daqueles que eram os valentes de Davi. E Davi era o homem segundo o coração de Deus. Se você começa a analisar, você começa a entender porque esses três guerreiros se tornaram tão fortes. Não é simplesmente eles eram fortes porque eram fortes. Eles se tornaram fortes porque eles entenderam o funcionamento da palavra de Deus e se colocaram na posição para realizar aquilo que alegra o coração de Deus. Por isso eles não faziam coisas normais. Você viu o primeiro, ele foi lá e lutou e venceu 800 soldados. 800, um homem. Aquilo já era o quê? Milagre. Já não é uma coisa normal. Já vai além da postura simplesmente humana. Mas ele tinha essa posição. E quando você olha para Samar, você fala, ele defendeu e derrotou os filisteus. E o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Quem concedeu? Deus deu a ele uma grande vitória. Mas por quê? Porque ao invés de ele deixar o inimigo ser senhor da vida dele, ele colocou Deus na posição na vida dele. Ele estabeleceu essa atitude. Ele reconheceu, peraí, isso tem uma manifestação, tem um resultado. Aquilo tinha uma razão. Você entende que você faz parte do corpo de Cristo? Você entende que você faz parte do povo escolhido por Deus? Você entende que um dia você aceitou Jesus e você recebeu sobre você a promessa, ou seja, você tomou Ele como Senhor da sua vida, é o único e suficiente Salvador, e se declarou que ia andar debaixo da palavra dEle, e Ele diz para você que se você passar pelas águas não vai submergir, se passar pelo fogo não vai queimar. Se eu estiver em vós e vós estiveres em mim, tudo que pedires orando, recebereis. A comunhão, a ligação, a união com Deus, com Jesus, traz a manifestação do poder. E foi isso que ele entendeu aqui, que Samar entendeu. Peraí, o exército pode se acovardar, mas se eu me mantiver na posição com Deus, a minha vitória não virá de homens, mas virá de Deus. Se você quer um milagre para a sua vida, se você quer fazer coisas que você não consegue fazer sozinho, se você quer uma proteção que ninguém pode te dar, só tem um jeito, é estar com Deus. E a única maneira de estar com Deus é ter atitudes que agradam a Deus.
Consegue perceber? Que você tem uma chave na sua mão que abre porta onde não tem porta. Você tem uma chave na sua mão que derrota inimigo. Você tem uma chave na sua mão que te qualifica para uma posição especial. Se você entender isso, você vai falar, peraí, então como disse o pastor Fábio, vir à igreja não é mais alguém me empurrando, mas eu venho porque sei que serei fortalecido, renovado, preparado, estabelecido, e diante da palavra do Senhor, poderei passar por sobre todas as dificuldades, porque Ele é o meu guardador, Ele é o meu protetor, Ele é o que traz a realização da minha necessidade, ou seja, Ele transforma Ele em bênção. É isso que precisa entrar no nosso coração. Será que essa palavra está falando com você? Está mexendo aí dentro? Está falando, peraí, quantas áreas, meu campo de lentilha, o que eu estou fazendo com ele? Se o campo de lentilha pode ser o seu trabalho, pode ser o seu projeto, pode ser a sua família, pode ser os seus filhos, pode ser os seus pais, pode ser o seu namoro, noivado, casamento, pode ser o que você imaginar. Você tem que colocar essa certeza na sua vida. O impossível não é para você, é para Deus. Mas você precisa ter Deus. Ou seja, eu não vou conseguir fazer o impossível, mas o Deus da minha vida faz. Ele faz. E Ele não tem dificuldade para isso, né? Você gerou as suas bênçãos na sua própria vida, na sua família, no seu trabalho, nos seus bens, e agora o inimigo quer roubar a sua colheita. Pensou? Eu vou deixar passar? Quantas vezes o pessoal fala, tá ruim para todo mundo. Não é fácil arrumar um bom emprego. Não é fácil arrumar uma boa casa. Realmente é difícil arrumar um namorado decente, uma namorada decente. É difícil. Irmão, para com isso. Maior é aquele que está contigo do que tudo que está no mundo. Ou seja, Ele está de olho em você para responder a tua petição. Ele quer responder a tua petição. Ele quer te dar a direção. Ele quer te levar à vitória. Ele quer, sabe por quê? Porque você vai ser um testemunho vivo do poder dele. As pessoas vão olhar para você e vão desejar estar em Cristo. Porque vão começar a entender, isso acontece porque ele tem intimidade com Deus. Então, para ter o que eu preciso de ter intimidade com Deus. E aí começa a mudar o referencial. É isso que precisa entrar no nosso coração. Nós estamos falando de atitudes que transformam. Diga, atitudes que transformam. Ele teve uma atitude de transformação. Ele foi para cima através da fé e venceu. Samar era diferente. Por que ele era diferente? Quem treinou ele? Ele era um dos valentes de quem? Vamos simplificar a pergunta. Se ele era um soldado de Davi e andava com Davi todo dia, quem treinou ele? Ele olhando para Davi, ele viu quantas vezes Davi negou quebrar princípios. Eles tiveram a perseguição, de repente Saul perseguiu Davi. Davi matou Saul? Não. Ele fala, jamais vou me levantar contra o ungido do Senhor. Tem gente que hoje fala, que isso? É tudo conversa, tudo besteira. Amado, isso é espiritual. Vai além da conversa, vai além do físico. Porque ele sabia, o soldado dele, um dos valentes dele, falou assim, Saul estava ali perto dormindo, ele falou, se o senhor me autoriza, eu cravo ele na terra, quer dizer, eu enfio a lança nele que ele vai ficar preso, não sai da terra, vai ficar lá. Ele falou, você está louco? Ele entendeu, eu estaria quebrando um princípio. Ele estaria atacando uma pessoa que já foi ungida por Deus. Só Deus poderia desfazer aquilo. E por isso Deus se agradava dele. Agora, quem estava perto dele ia assimilando como? Peraí, se você quer ter bênção, siga a palavra de Deus. Eles iam entender esse mistério. Ele não era alto, ele não era forte, o rosto dele parece que era bonzinho. Como é que ele se tornou um rei, vamos dizer assim, apavorante para aquele povo na guerra? Se ele não tinha nenhuma característica tão forte, mas ele estava sempre debaixo da proteção de Deus. E é isso que fazia dele um homem mais forte.
É isso que muitas vezes ele fazia. Quando ele tinha que subir para guerrear, ele falava: eu devo ir, não devo ir. Ele chamava lá o sacerdote dele e perguntava: ei, pede aí, fala com Deus, veja se eu devo subir ou não. E aí ele falava: deve. Aí vinha a segunda pergunta: mas eu vou subir, o senhor falou para subir, subo. Mas eu vou vencer essa guerra? Vai. A outra vez ele perguntou: ó, eu vou lá e vou ajudar aquele povo em Lax, vai. Ele foi lá, ajudou. Aí ele perguntou a segunda situação: eu já derrotei os filisteus para eles, mas eles vão me entregar para Saul? Sabe o que o profeta falou? Vão. Mas eu acabei de proteger eles. Mas vão te entregar. Linguagem de hoje: pica a mula, cai fora. Se ficar isso vai se dar muito mal. Você fez algo bom? Fez. Mas agora Deus avisa ele: você fez o que eu pedi para você fazer, agora saia fora. E ele sai fora. As vitórias dele nunca estavam ligadas só na força dele, sempre estiveram ligadas em Deus. Se você pega desde o princípio, ele foi ungido, era o último filho, ele venceu o leão e o urso, ele foi perseguido por Saul e não morreu. E você vai andando e vai vendo aquelas situações. Entrou na caverna de Adulão sozinho e saiu com um exército. A cada situação Deus mostrava: fica tranquilo, fica comigo e eu vou te dar o melhor. Fica tranquilo, fica comigo e eu vou te dar o melhor. E ele tinha as atitudes que faziam a diferença. As atitudes dele, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo muitas vezes aflito naquilo tudo, mas ele ia seguindo. E foi isso que trouxe nos valentes dele posicionamentos que deu a eles essa condição. Quando você olha para isso, você fala: peraí, se você notar que os valentes de Davi tinham atitude de transformação, e Deus respondia os milagres. Cada vez que você olhou ali, você viu, olha, aquele versículo 8, Jabezão, né? Jabezão, ele fala: com a lança enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou, venceu. É loucura, não fazia parte das coisas normais, mas ele estava debaixo de uma orientação, ele tinha uma atitude de proteger o povo, e Deus dava a ele a vitória, porque ele era um dos fiéis colocados com Davi. Quando nós olhamos para isso, nós vimos ali, peraí, Eleazar. E depois ele fala assim: Eleazar, filho de Aioíta, né? Era um dos 3 principais guerreiros. Quando os filisteus reuniram-se para a batalha, os israelitas recuaram. Mas ele não. Mas ele manteve sua posição, feriu os filisteus, até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. De tanto ele segurar, de tanto ele guerrear, ele sentia a mão dele dormindo. Pregou, como dizem ainda, tem uma outra versão, diz assim: e a mão dele se apegou, ou se pregou à espada. Quer dizer que ele perdeu o movimento de abrir de tanto ficar lutando. Mas mesmo com isso tudo, ele fala: e o Senhor concedeu uma grande vitória naquele dia. Mesmo com a dificuldade, o Senhor dava vitória. Então agora nós que estamos aqui, precisamos entender que Deus quer dar a vitória a você. Fala para o irmão do lado: Deus quer dar a vitória. Mas agora pergunta para ele: quais são as suas atitudes? Como é que você tem se comportado? Quando nós entendemos esse mistério da parte de Deus, a gente entende que o ensinamento é importante, mas o comportamento é imprescindível. Porque você ouve e escolhe se vai usar ou não. Você ouve e você escolhe se você quer seguir aquele caminho ou não quer seguir aquele caminho, se você quer alcançar aquele objetivo ou se você acha que não vai valer a pena. Na nossa vida, nos dias de hoje, você vê que todos os cultos têm um testemunho, 2, 3, às vezes chega a ter 15 testemunhos num dia. Aí você fala: o que quer dizer aqueles testemunhos? Quer dizer que o mesmo Deus que operava continua operando. O mesmo Deus que fazia milagres continua realizando. Agora, se o mesmo Deus continua realizando milagres, é o mesmo Deus que colocou que nós devemos ter sim comportamentos que tragam essa intimidade. Será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado para guardar os seus estatutos e mandamentos, bendito serás? Lembra disso? Deuteronômio 28.
você vai ser bendito. Mas nós precisamos guardar os seus mandamentos e os seus estatutos. Então eu sou avisado, orientado, que eu posso vencer. Cutuca o irmão do lado e fala: você pode vencer. Mas eu preciso ter as atitudes. Eu preciso me posicionar. Eu preciso me estabelecer. Porque todas as vezes que você olha para a Bíblia, você vê que quando eles tinham obediência, eles tinham realização. Não era apenas uma parte. Eles faziam a parte deles e Deus respondia. É por isso que aí no Deuteronômio 28 ela fala: você vai ser bendito, vai ser a tua amassadeira, o fruto do teu ventre. Ele vai falando quase, acho que é 16 versículos de bênçãos que Deus vai trazer na sua vida. Mas ele também diz que se você não ouvir a sua voz e não cumprir seus estatutos e mandamentos, maldito serás. Olha que situação. Eu ouço e sou abençoado. Eu desobedeço e fico à mercê. Ou seja, o inimigo tem liberdade de me atacar. E aí é uma escolha. Lembra que eu falei? É uma escolha. Escolha de quem? Nossa. Você escolhe. Você quer viver as maravilhas e as bênçãos e o poder de Deus? Ou você quer lutar pela sua força própria? Não quer dizer que quando a pessoa não está em Deus, ela não consiga ter vitórias. Seria mentira dizer isso. Porque quantos ricos existem na terra que nem vão à igreja, nem querem saber quem é Deus? É uma realidade. Mas eu não posso contar com a ajuda de Deus se eu não tiver intimidade com Deus. Ou seja, quando tudo está bem, maravilha. Quando as coisas ficam difíceis, é que a gente vai saber. Porque se você pegasse aqui, de repente, essa situação, tem 800 homens para lutar, e aquele homem está sozinho, ele preferiria fugir. Ele não lutaria. Ele fugiria e continuaria vivo. Em fuga, porque ele não ia enfrentar. Esse campo de lentilha, ele também, esse outro caso aqui, ele também ia fazer a mesma coisa. Espera aí, tem um exército lá. O exército nosso se mandou, então a próxima coisa é eu me mandar também. Vou cair fora, que comam a lentilha toda, fica tudo para eles, estou livre. Agora, quando você precisa de autoridade, de poder e de realização, então você invoca a esse Deus. Como você tem intimidade, nas suas atitudes, Ele se manifestará e a vitória virá sobre a tua vida, virá sobre a tua casa, virá sobre a tua família. É por isso que nós precisamos nos posicionar, porque a palavra de Deus é muito clara. Ele fala isso de uma forma que Ele quer responder com milagres. Mas para Ele responder com milagres, Ele precisa que você se posicione. A cada passo que você vai dando na Bíblia e vai olhando, você vai vendo quantos sinais, quantas coisas aconteceram, mas todas as vezes Deus estava respondendo. O que quer dizer responder? Responder é quando você questiona e aí vem a resposta. É um retorno de uma situação, né? Não é quando sai primeiro. Ou seja, Deus espera que você faça a sua parte e Ele responde. Ele responde com milagres. Se você não faz a primeira parte, não há resposta. Não que Ele esteja fazendo algo errado, mas ao contrário, Ele quer te responder naquilo que você precisa ser, naquilo que você precisa ter, naquilo que você precisa fazer. Mas se você não faz, não dá para reclamar. Então, à medida que nós entendemos isso, a gente olha para cá e fala: peraí, eu tenho a manifestação de Deus, porque eu estou dentro da igreja, e eu acredito que quem está dentro da igreja está para servir, está para se ligar, está para ter intimidade, está para ter atitudes que glorifiquem o nome de Deus e que fortaleçam sua amizade, seu relacionamento, para que Deus possa responder a todas as suas necessidades. Sim ou não? Ou você vem na igreja porque você não tem o que fazer? De repente alguém pode dizer: ó, vim na igreja porque eu não tinha o que fazer não. Estava em casa, aquela novela não me agrada, por isso eu vim na igreja. Ou como o pastor Fábio falou, né? De repente alguém te obrigou, né? Vai para a igreja porque você fez isso de errado, então vai à igreja pagar os seus pecados. Não resolve, né? Pecado não se paga, né? Esse negócio de pagar pecado não existe. Nós reconhecemos que
todo pecado fere a santidade de Deus. Por isso nós nos arrependemos. É diferente. Eu reconheço que Jesus pagou o preço dos meus pecados e eu estou desfazendo, desprezando o quanto custou para Ele. Então eu reconheço, vou lá, peço perdão e aí sim a remissão de pecados. Porque eu reconheci que Jesus Cristo, Filho de Deus, desceu à terra em carne e em sangue, foi para aquela cruz exatamente para pagar os meus pecados. Então eu reconheço, me arrependo e pela graça você e eu somos salvos. Essa é a diferença. Então quando eu olho para isso, eu entendo que, peraí, eu tenho meu campo de lentilhas. Você tem ou não tem? Você tem sonhos? Você tem projetos? Você acredita que tem coisas grandes para acontecer na sua vida ainda? Tem coisas que estão prestes, coisas que ainda vão demorar mais um pouco. Mas agora, você sabe que o inimigo é aquele que gosta de fazer o quê? Ele veio para roubar, matar e destruir. Ou seja, se tem uma coisa que ele se agrada de fazer, é desabilitar as pessoas do projeto de Deus. O que quer dizer desabilitar? É quando você pensa que está quase lá, e ele vai lá e coloca alguma coisa para fazer você tropeçar, para não te permitir. E aí quando você volta, o ser humano é assim. Se ele chegou lá perto, ele estava quase comprando aquela casa, e aí ele foi lá e passou toda a ficha dele lá para o crédito, e até o vendedor já falou, não, fica tranquilo, com o que você ganha vai dar perfeito. Aí ele já começa a imaginar a cor da parede, ele já imagina a cor da cozinha e tal. Só que passa aqueles 10 dias e o cara volta e fala, olha, deu errado. O que ele faz? Não quero mais porcaria nenhuma, quero mais nada, não quero, e também não vou na igreja, tá bom? Porque se Deus permitiu que não, ele nunca pensa assim, Deus tem o melhor para mim. Se não entrou naquela casa é porque vai aparecer outra melhor que aquela, e eu vou ter o melhor de Deus na minha vida. Eu vou glorificar o nome dEle, eu vou bendizer o nome dEle, eu vou agradecer por tudo que Ele vai fazer agora. Normalmente ele não pensa assim. Normalmente ele só pensa na reclamação. Não foi, eu sabia, na minha vida tudo é assim, né? Todo mundo consegue. Mentira, um monte de gente não conseguiu. Tem um monte de gente que não conseguiu, mas ele fala, todo mundo consegue, só eu que não consigo. E ele esquece, há um Deus soberano sobre todas as coisas. E a Bíblia diz que Ele abre porta onde não tem, que Ele te coloca por cabeça e não por cima e não por... Então peraí, se esse é o meu Deus, eu vou buscar por Ele, porque se retiver a minha bênção, outra maior virá. Imagina aquele exército filisteu, olhou para aquele negócio de lentilha lá, aquela plantação, e falou assim, ó, o exército de Israel bateu em retirada, vai ser fácil. Aí depararam com Samar e olharam e falaram, mas está na boca, nossa, a gente vai dar só um couro naquele homem lá e já volta para pegar a plantação. Foram lá e caíram na mão dele. E aí? Qual é a vergonha? Quem venceu vocês? Foi todo aquele exército lá, só tinha um homem lá. Cadê o poder? Cadê a autoridade? É aí que nós começamos a ver a manifestação de Deus. Eu imagino quando Jezabel olhou e falou assim, Elias acabou de provocar 850 profetas, 450 de Baal, 400 de Acera, e de repente ele falou, não, nós vamos entrar aqui numa parada, vamos colocar aqui o sacrifício, e cada um vai pedir fogo do céu para o seu Deus, e o que mandar fogo, esse é Deus. Até o povo mais safado, o povo lá, todo mundo no vou, não vou, falou, boa é essa palavra, lógico que era boa. O negócio, peraí, alguém vai ter que vencer, alguém vai ter que perder, e o povo vai ficar olhando. Mas quando acabou, que desceu o fogo sobre o altar de Elias e consumiu aquele holocausto, o que aconteceu com os 850 profetas?
além deles ficarem envergonhados, eles foram todos mortos. Eles mataram os 850 profetas. Com certeza, não foi Elias que matou, mas o comportamento de Elias, de invocar a presença de Deus, deu uma força tão grande ao povo de Israel, de entender que eles estavam no caminho errado, que Deus mandou fogo do céu e consumiu o holocausto, e aqueles profetas de Baal e de Acera não mandaram nada, que eles pegaram o pessoal, levaram lá para baixo e eles mesmos mataram. Aí você começa a entender qual é o poder de Deus. Ele não precisava matá-los, o próprio povo ia fazer aquilo, mas ele precisava vencê-los. Amado, tem muita coisa na sua vida que você não precisa se sujar, que você não precisa se desgastar, você precisa vencer. E vencer, a vitória de Elias não foi agarrando pelo pescoço nenhum deles, foi simplesmente pedindo uma manifestação de Deus. Você muitas vezes não está vencendo porque você não está pedindo uma manifestação de Deus. Você está olhando fisicamente. Você quer ser mais forte do que aquele oponente, do que aquela empresa, do que aquela necessidade. Você está esquecendo que toda declaração começa no céu. O poder se manifesta em Deus. A realização acontece na terra, mas tudo é provocado primeiro no espiritual. Elias entendeu isso. Por isso ele teve a paciência de arrumar todo aquele altar, colocar todas as 12 pedras direitinho, fazer o rego em volta, pegar água num tempo que faltava água e sacrificar a água, já lançando em cima do altar. E ele lançou 12 baldes de água. Ele lançou 3 vezes 4. Ele lançou e encheu o altar de água, que ele deu um sacrifício. Ele arrumou o altar, ele estabeleceu, ele colocou a água em cima do animal, ou seja, sacrificou. E depois ele falou para Deus: manda fogo, Senhor. Deus fez o quê? Mandou fogo. Ele tomou uma atitude espiritual e ele recebeu uma resposta material. O fogo desceu do céu e consumiu o holocausto, e diz que lambeu a água, ou seja, secou a água. Ele não precisou matar ninguém. A resposta estava no espiritual. A tua resposta está no espiritual. A tua vitória no teu campo de lentilhas, na tua casa, na tua família, no teu relacionamento sentimental, na tua profissional, na tua empresa, está no espiritual. Se você entender isso, você não vai sofrer mais, porque você não precisa entrar num embate pessoal. Você pode chamar a presença de quem realiza. Você pode chamar a presença de quem pode tudo. Você pode chamar a presença do Senhor dos Exércitos, e a vitória é sua. Amém? Então hoje você fica de pé, e eu quero que você coloque para Deus qual é a área do seu campo aí de lentilha. O que é que está ficando preso? O que é que está ficando retido? O que é que não está acontecendo? O que o inimigo está te afrontando? O que você esperava que fosse te defender, não defendeu. Que fosse acontecer, não aconteceu. Porque através do espiritual você vai ter o sinal do céu na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no teu projeto, na tua saúde. E você vai ver Deus entrar pela tua causa, como aquele homem sozinho venceu todos os inimigos.